Afinal de contas, o que Death Stranding significa para a fronteira dos games? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou Tavos Mata Machado. Meu nome é Clara Matheus. Sejam bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. Bom, a E3 passou, né? A gente viu aquele monte de lançamentos de sempre e um deles nos chamou, e não só a nós, né? Muita atenção, que é o jogo Death Stranding, né? Que ele incomodou muita gente aí, o pessoal ficou sem entender e a gente achou que foi uma ótima oportunidade pra gente poder falar um pouco sobre onde moram as fronteiras dos games, né? Assim, e o que a gente pode fazer para passar, continuar nisso, como é que funciona? Bom, Death Stranding é o novo lançamento do Hideo Kojima, que é um dos nomes mais importantes da indústria, né? Pra quem não conhece, ele é a grande mente por trás da franquia Metal Gear Solid. E ele é um cara que chegou num patamar da carreira dele que ele meio que pode fazer o que ele quiser e ninguém vai julgar ele, né? Assim, ele tem um grau de autonomia que pouquíssimas pessoas da indústria têm, só tipo Shigeru Miyamoto, pessoal desse tamanho. E aí ele está envolvido nesse projeto, né, a nova empreitada dele, com uns nomes muito peculiares para o mundo dos games, né? O principal é o diretor Guilherme Del Toro, que recentemente aí ganhou o Oscar pela Forma d'Água, um dos melhores nomes de Hollywood hoje em dia, e alguns atores e atrizes hollywoodianos que também estão envolvidos no projeto. Esse arco de alianças que foi feito para o game surgir é uma das coisas mais misteriosas do game também, né? Como vai funcionar isso, esse casamento entre a indústria de games japonesa e o cinema de Hollywood. E aí os trailers que saíram até agora do game só serviram para colocar mais interrogações na cabeça das pessoas. Vocês podem ver os trailers, os links estão aqui embaixo. Mas o fato é que eles parecem muito diferentes do que a gente espera até hoje, principalmente dos games AAA, né? Que são esses grandes títulos aí, os principais carros-chefes da indústria. Quando a gente está falando dos limites de uma mídia, a gente está falando do que é que uma mídia pode fazer. E isso, a palavra da moda, é affordance. O que é que o videogame pode fazer que o cinema não pode fazer, por exemplo? Essa é a ideia do que é que o videogame affords. Quais são as possibilidades do videogame? E afford aí no sentido de quê? Especificamente? No sentido de possibilidade. De dar conta, né? Talvez a tradução legal. Dar conta, Quando falou affordance, né? Eu pensei no termo do design, Sim. que na verdade fala sobre um pouco assim do objeto antecipar o uso, né? Então ele te convida a usá-lo de uma certa forma e objetos com boa affordance, produtos com boa affordance, eles são intuitivos. E com má affordance é aquela coisa que você... E aí, o que eu faço com isso aqui, né? Então eu achei interessante. É porque tem tudo a ver, na verdade. Tipo assim, a maçaneta, ela é um ótimo exemplo de que boas maçanetas, elas têm um grau muito grande de affordance. Torneiras também. Uma péssima porta é aquela que você puxa, ela não vem, porque ela não te contou que era pra empurrar. Exatamente. Então, assim, isso tem tudo a ver, porque as affordances nas mídias, elas também são muito intuitivas. A gente sabe, a gente não precisa te falar o que o videogame pode fazer, por isso a gente nem perdeu tempo com isso. Mas você sabe o que o videogame pode fazer. Tipo, também é intuitivo quando você pensa na mídia, pensar nas possibilidades dela. Então tem tudo a ver com o conceito do design de produto. E é muito legal isso, porque se a gente for falar de dar conta, o videogame dá conta de tudo que o cinema faz. Mas só que essas possibilidades dos videogames enquanto mídia, elas não são exploradas da forma como elas poderiam em alguns termos que esse trailer deixou muito claro. Que é o termo de narrativa, por exemplo, ficou muito claro. Porque o videogame, ele pode suportar um desenvolvimento de uma narrativa da mesma forma que o cinema. Tipo, ele tem essa possibilidade midiática, mas muitas vezes as narrativas de um jogo, ou elas não existem, porque o jogo não precisa ter narrativa. Um exemplo é Tetris, é Pac-Man, tipo, você não precisa ter uma narrativa. Tetris foi um ótimo exemplo. Mas o cinema, a narrativa, ela costuma estar num nível em que ela já foi muito explorada. E isso não acontece tanto no jogo. Normalmente, quando você está falando de um videogame, as narrativas costumam ser formulaicas, elas costumam ser muito simples, elas costumam ser muito direto ao ponto. E eu acho que muito do fácil de entender vem isso, do direto ao ponto da narrativa de um trailer de um videogame, que normalmente ele te encompassa o suficiente para você entender o que se trata da história do game. Não, Claire, pegando isso que você falou da relação entre narrativa e games, né, pra pensar aí na relação com o cinema,
Tem um artigo de um cara que chama Arseth, que ele vai tentar propor um modelo de teoria narrativa dos games. E ele vai tentar pensar num modelo de 4 dimensões, que é o mundo que o game se passa, os objetos, os agentes e os eventos, né? E aí, a partir desse modelo, ele vai colocar como se fosse 2 graus extremos de narratividade. Aí, um extremo, ele vai colocar o Minecraft, que seria o jogo com o menor nível de narratividade, porque ele é um mundo. E, principalmente na época que esse artigo saiu, o Minecraft estava num outro estágio. Assim, exatamente. quando não tinha quase, não tinha o Nether, não tinha... muito do que deu uma certa narrativa pro game não existia ainda. Então a ideia era que toda a narratividade do game tava no player. O player criava 100% da história que tava lá, praticamente. Aí ele vai colocar, tipo, no meio do nível de narrativa, games tipo Half-Life 2, que tem uma estrutura razoavelmente linear, que não tem muitas escolhas e que tem uma história fixa. E aí no extremo da narratividade, ele vai colocar o romance Guerra e Paz, do Tolstói, que você não tem nenhuma interação, um romance, você só tem a narratividade pura. E aí, esses 2 polos, assim. E aí eu acho que o Death Stranding, ele vem de uma linha que tem sido muito explorada nos games independentes, que é um grau altíssimo de narratividade. Aí eu fico pensando, por exemplo, né, Life is Strange, Last Day of June, Gone Home, que eles são games com um nível muito alto de narratividade e que eu sinto que no mercado indie tem sido quase... Assim, não é nenhum estranhamento, sai um game desses cotidianamente, só que o lance, eu acho, do Death Stranding é que ele trouxe um pouco essa experiência cinemática, que inclusive virou um jargão, né, da indústria, pro AAA de uma forma que nenhum game tinha trazido ainda. O que tinha de experiência cinemática antes era, sei lá, Last of Us, que a galera adorava falar. Mas eu acho muito interessante assim, ver como é que foi um papel dos games independentes acertar ali a cama antes, deixar o ninho quentinho, né? Pra depois a pessoa se sentir segura pra investir uma grana, né? E fazer esse negócio acontecer. Então, pra ver também a importância do independente, né? Dentro dessa indústria. Então, mas a questão da narrativa é só um dos aspectos que esse trailer mostra tá muito mais aproximado do cinema. Primeiro que tem os aspectos de produção. Tem atores de Hollywood envolvidos. Tem um diretor de cinema envolvido. E tipo, muito louco isso. Porque ter uma equipe do cinema te permite muito trabalhar com uma nova lógica. Tipo, são pessoas que elas estão acostumadas a produzir um outro tipo de produto. E são pessoas que elas já estão acostumadas a entender a affordances sem esse foco no interativo. Então, assim, talvez essa questão do mas e o gameplay? Eu não entendi como é que esse jogo vai funcionar. Mas talvez muito porque existe um outro foco ali, nessa ideia da interatividade, da narrativa, como 2 polos, fica muito legal quando a gente pensa nisso. E outra coisa que eu acho que é muito legal é pensar que esse momento em que a gente vê os grandes jogos se aproximarem do cinema é também um momento onde a gente tem gráficos e um potencial visual muito equiparável ao cinema. Esse trailer, ele esbanjou gráfico. E tem muito a ver com você esbanjar gráfico quando você está oferecendo uma experiência cinemática, já que é disso que a gente espera no cinema. Eu acho muito interessante também. Aí falando das fronteiras, né? Porque a gente consegue ver ótimas execuções, né? Life is Strange e tudo mais, mas também tem execuções meio porcas dessa lógica. Não, meio porcas é até sacanagem, mas enfim, que causam um estranhamento diferente, que não me agrada tanto, que são, por exemplo, o Batman Telltales, por exemplo. Que é, poxa... games até o Telltale, na verdade, eu acho que segue essa lógica. E essas coisas assim, poxa, eu tô... Onde está minha agência aqui de verdade? Você só me colocou num carrinho aqui, eu tô andando numa montanha-russa fingindo que eu tô controlando alguma coisa. Então, isso é uma coisa que me desperta uma atenção, não necessariamente negativa, mas uma curiosidade, mas... Essa ideia tem muito a ver, assim, de tipo, onde é que eu tô? Eu tô só numa montanha-russa que eu tô fingindo que eu posso controlar? É aquilo, eu tô jogando videogame com meu irmão mais velho e o meu controle tá desplugado, né? Tipo, cadê o meu controle desse jogo, né? É seu irmão mais velho, Guilherme Del Toro. Assim. E no outro extremo, aproveitando esse paralelo aí, tem o cara que é o criador do Doom, né? Deixa eu ouvir falar. Que ele fala uma coisa assim, que história é o oposto, tá? Que história em games é como se fosse história em vídeos pornôs. Você até espera que tenha, mas não é a coisa mais importante. Então, e parece ser uma ideia ultrapassada. Sim, mas é interessante essa troca de paradigma, assim, né? Essa coisa da experiência cinemática, assim, a expressão, na verdade,
Cinematic Experience, né? Ela virou um chavão da indústria, né? E de uns 5, 6 anos pra cá, tal, virou até meio que uma piada da comunidade gamer, né? Porque sempre que vai ter uma conferência da E3 da Microsoft, aí tem os bingos, né? Toda vez que alguém falar Cinematic Experience, você toma um shot, qualquer coisa do tipo, né? Os drinking games e tal. Mas o que tem se chamado de Cinematic Experience nesses títulos é um tipo muito específico de experiência cinemática, normalmente associada a filmes de ação, a tipo assim, você vai se sentir como num filme dos Vingadores, vai se sentir como num filme do James Bond, não sei o quê. Só que o cinema tem... Cinema é muito mais do que isso. E aí uma experiência cinemática, o cinemático dela pode passar por outros lugares, né? Sim. E o que eu acho mais Death Stranding é isso. Porque a ideia de uma experiência cinemática não é tão nova, e pelo contrário, já tá se esgotando um pouco, né? Hoje em dia a comunidade já tá um pouco tipo assim, pô, já deu, né? De Black Ops 40, né? Tipo assim. Só que eu acho que o Death Stranding propõe uma nova experiência cinemática, uma experiência cinemática diferente, né? Num terreno que os games ainda não tinham entrado. E aí um pouco os elementos que você falou, diretor, uma estrutura de filme, pensar em elementos, né, diferentes daqueles... Sabe o que? Não dá pra saber ainda se vai ser igual. Mas a trilha sonora do trailer, não sei se vocês separaram, mas não é trilha sonora de videogame, é trilha sonora de filme. Eu não notei, é legal. Mas é uma trilha sonora de filme, assim. Total. Não, e aí, até a gente tava pensando antes da câmera, a questão também da interface. Eu não sei se é porque vocês tinham falado, né, se é um trailer e por isso não tem interface, mas existe a tendência em certos jogos de tentar eliminar completamente a sua barra de vida de cima, não sei o quê. A HUD, né? Isso, e tentar incorporar isso dentro do jogo mesmo, do ambiente dele ali. Dead Space é um dos melhores exemplos disso. Ótimo exemplo, exatamente, fica na coluna dele, assim. Esse recurso, ele chama imediaticidade. Immediacy. É um conceito do livro Remediation, do Bolter e do Gruzin, e é isso. É você tirar tudo aquilo que indica que existe mídia entre você e o produto que você está consumindo. E a interface é justamente isso. No início, quando você fazia, por exemplo, um software, você tinha o código. Tipo, é a interface 0, né? Então você tinha uma relação muito óbvia que entre você e o que você estava fazendo existia a máquina. E aí depois as janelas todas, elas foram ficando cada vez menos invasivas. Tipo, todo esse sistema de minimizar e de fechar e tudo mais. E hoje em dia, a experiência do iOS, por exemplo, ela é quase transparente, né? Ela não tem... A janela ela é toda diferente, toda minimizada, né? Essa é a ideia do immediacy. De não ter absolutamente nada que marca a mídia entre o espectador e o produto de mídia. Isso vem de imediato? Vem de mediar. Não, a ideia vem de sem mídia. Okay. É porque é hypermediacy e immediacy. Entendi. Então, tipo, é o excesso da mídia. Legal. E o contrário da mídia. E, na verdade, assim, esses conceitos são muito complicados, porque, na verdade, os dois juntos, eles têm uma lógica que é muito complexa, porque toda vez que você chama atenção para sua falta de mídia, você também chama atenção para a mídia. Então, na verdade, toda immediacy, ela acaba gerando uma hypermediacy, porque você chama atenção, tipo, óculos 3D. Tipo, teoricamente você tá ficando mais dentro, só que tem um negócio na sua cara, que chama total atenção, você tá pagando mais caro. Então, tipo, chama atenção pra tecnologia também. O Dead Space, primeira vez que você joga o Dead Space, você olha, nossa, não tem HUD, que diferente! Exatamente. E aí você... Então é uma estratégia pra pagar, que na verdade chama muita atenção pro fato de que aquilo existe. Eu fico curioso também pra saber, assim, quais novos caminhos que o Death Stranding pode trazer também, né? Eu acho que o papel dele vem muito um certo pioneirismo, talvez. Uma coisa que eu tenho pensado muito, vendo os trailers, mas aí é a intuição, né? Um pouco a aposta. Mas tem uma coisa que discutiu-se muito sobre o Zelda Breath of the Wild e que eu acho que talvez Death Stranding tenha o potencial, talvez queira levar para um extremo, assim, que é a potencialidade do vazio e do silêncio. A experiência que você vagar por um espaço em que nada acontece por um tempo relativamente longo para um game pode causar na sua fruição, sabe? Então assim, eu tô muito curioso para ver como que o game vai trabalhar essa questão do vazio e do silêncio, sabe? Como que você pode ter uma experiência de fruição do game a partir dessa falta de eventos, né? Ao contrário do que tem sido a tendência de games cada vez mais action-packed, né? Com mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, com mais coisa na tela, com mais... Então, assim, eu acho que é um dos rumos interessantes que essa experiência cinemática
do Death Stranding pode querer tomar, assim. Eu fico pensando muito... A gente saiu esse ano Um Lugar Silencioso, o filme. E aí pensa... Um pouco isso, assim, sabe? O que esse tipo de estética cinemática pode contribuir aos games, assim, saca? Não, e assim, completando esse paralelo todo de fronteira e tudo mais, eu fico pensando assim, ainda mais com o Guilherme Del Toro na jogada, né? Essa lógica do cinema de autor que é super forte, né? Vindo pro AAA, assim, né? Será que a gente vai ver mais cinema, mais jogos de autor? Fico curiosíssimo com essa ideia, porque eu adoro no cinema, justamente. A gente tem alguns grandes criadores aí, históricos, que eu acho que entra um pouco nessa categoria, né? A gente tem o Shigeru Miyamoto na Nintendo, né? A gente tem o criador de Dark Souls, que ele é muito famoso por causa disso. Não, e tem o Toby Fox, do Undertale também, que é extremamente um jogo de autor. Total. Tem essa pegada também, né? Da assinatura nos games, né? Mas eu acho que ela pode ser aprofundada. Eu acho que ela pode chegar num... coisa, né? A gente ainda não jogou o jogo. Eu tô muito ansiosa. É um jogo que eu quero vivenciar. Mas eu acho que o trailer, ele já fez uma contribuição muito grande pro mercado de jogos, que foi chamar a atenção pro fato de que as possibilidades dos videogames, as affordances dos videogames, não estão sendo exploradas no seu total. Ele escancarou isso com termos de gráfico, ele escancarou isso com termos de trazer um grande diretor, de trazer atores de Hollywood que vão dar uma dimensão muito grande aos personagens e à narrativa, e várias outras coisas, assim, ele chamou atenção para essas possibilidades ainda inexploradas. Agora, resta a gente esperar que o jogo realmente vai explorar essas possibilidades. E vocês, galera, o que vocês acharam dessa brincadeira toda? Estão esperançosos? Estão achando legal? Ou vocês acham que vai ser uma grande decepção aí? Não é o tipo de coisa que você gosta de ver em jogos? Bom, deixe nos comentários, dê like. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima!